A Madeira será o que os madeirenses fizerem. A hora é de trabalho. Eu temi pela liberdade e pelo regime. Nós afirmamos que existe um déficit democrático. Com um presidente como Alberto João Jardim, as autonomias regionais não precisam de inimigos. Temos que estar sempre unidos. Isto é a Revolução Tranquila. Eu vou-me embora, mas a luta continua. Hostilizei o poder económico, porque é necessário que haja empresas, é necessário que haja grupos económicos. Quem deve é o Estado português, que nos roubou durante 5 séculos e meio. Em outubro de 2006, o Conselho de Ministros aprova uma nova lei das finanças regionais. Jardim considera que a Madeira é discriminada perante os Açores. O Ministério das Finanças suspende a transferência de 50 milhões de euros do orçamento do Estado para a Madeira. É a consequência pelo facto do Executivo madeirense ter ultrapassado o limite de endividamento. O aviso chega à Madeira através de carta. Foi o início de uma guerra de palavras. Os culpados desta situação têm rosto e têm nome. Um é o Sr. José Sócrates, que exerce as funções de Primeiro-Ministro. Outro é o Sr. Santos, que exerce as funções de Ministro das Finanças. Nunca fui um entusiasta do Dr. Alberto João Jardim, naquilo que a personagem política tem de excesso e até às vezes de algum radicalismo nas suas posições. Eu fiz aquilo que achava que devia ser feito. Acho que a nova lei das finanças regionais era uma lei mais justa, mais equilibrada. Ele achou que não, que deveria defender aquilo que me parecia ser uma posição de privilégio sem nenhum sentido. Não faz sentido que uma região que neste momento apresenta níveis de desenvolvimento já claramente superiores à média nacional continue a usufruir de um nível de transferências que tem usufruído até agora. Conhecemos todos a reação destemperada do Presidente do Governo Regional da Madeira quando lhe dizem que há regras para cumprir e que a disciplina orçamental também é para o seu governo. O discurso do Primeiro-Ministro é mal educado, é mentiroso e é doentio. Eu achei que era um momento para, como disse uma vez na Madeira, para dizer basta, para dizer que isso não poderia continuar e, de acordo com aquilo que era a minha visão para o país, levei até ao fim essa visão, aprovámos uma nova lei das finanças regionais e o Dr. Alberto João Jardim reagiu com essa fibra do lutador político na defesa daquilo que considerava ser os interesses regionais. Em dezembro de 2006, Alberto João Jardim acena com um possível cenário de demissão, caso o Presidente da República promulgue a nova lei das finanças regionais. Acabou por predominar a vontade do Governo Central, sobretudo do Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. É incompreensível, por razões de mera estratégia política e que se traduziram numa injustiça enorme para com a Madeira, que o engenheiro Sócrates tenha revogado uma lei do seu próprio partido, de um governo do seu próprio partido. Em 2007, depois de mais de uma década de costas voltadas, os dois presidentes da Madeira e dos Açores dão sinais de entendimento. Foi um namoro de 11 anos, leva-se 11 anos a namorar, a mandar pérolas um ao outro. A mandar pérolas um ao outro. Uma noiva à moda antiga. Mas o noivado iria durar pouco tempo.
As divergências quanto à lei das finanças regionais e a distribuição das verbas pelas duas regiões geraram discórdia. É incompetente porque não consegue tirar os Açores de região mais atrasada da Europa. Nós não somos ricos, de facto, mas o dinheiro que temos, cuidamos muito bem dele. Boa noite. Alberto João Jardim demitiu-se de presidente do governo. É a oportunidade para os madeirenses e os porto-santenses mostrarem ao país e ao mundo, através do direito de voto de cada um, que repudiam a maldade e a injustiça feita contra cada um de nós. A 19 de fevereiro de 2007, Jardim demite-se em sinal de protesto contra a lei, mas volta a ser candidato, numa altura em que muitos consideraram ter sido uma boa oportunidade para a saída definitiva do governante madeirense. Então eu provoco eleições, peço eleições antecipadas e vou-me embora. Não há nenhum chefe de governo no mundo que faça isso, que peça eleições antecipadas e vai-se embora se for derrotado. É tipicamente um conflito entre aquilo que pareceu ser o interesse nacional e o interesse regional. Não vejo nisso, nem levo desse episódio nenhuma marca pessoal negativa. Pelo contrário, eu sempre achei que ele fez aquilo que devia ter feito e eu fiz aquilo que devia ter feito. Não guardo nenhum rancor, nenhum ressentimento a propósito desse episódio. Era uma lei que fazia um tratamento desigual entre os Açores e a Madeira, com discriminação negativa da Madeira. Obviamente isso surgiu uma situação de iniquidade absoluta relativamente à região, que foi prejudicada em muitos milhões de euros e nessa altura obviamente que o Governo Regional tinha de tomar posição. Ele manifestou uma total indisponibilidade para mudar de posição e, por outro lado, para permitir qualquer outra forma de governo. Daí que eu tivesse depois ido a Lisboa e comunicar ao Presidente da República que só havia uma solução, que era a dissolução da Assembleia e a realização de novas eleições. Nas eleições de 2007, o Parlamento passa de 68 para 47 deputados. Alberto João Jardim repete a maioria absoluta e consegue 33 lugares na Assembleia Legislativa. A polémica instala-se em 2008. O governante refere-se aos deputados madeirenses da oposição como um bando de loucos. Isto a propósito da visita oficial do Presidente da República à Madeira. Eu acho bem que não haja uma sessão solene. Eu acho que o bando de loucos que está dentro da Assembleia Legislativa era uma péssima imagem da Madeira. Ver aquele fascista do PND e ver o Padre Edgar e ver aqueles tipos do Partido Socialista, eu acho que isso era uma imagem péssima da Madeira. Se os senhores analisarem os 30 anos da nossa democracia, encontram expressões das mais variadas do estilo de fazer política. E por isso, em particular, um Presidente da República nunca deve interferir no combate político-partidário. Ao longo de 37 anos de poder, foram poucas as vezes que foi ao Parlamento Regional. Nunca fui um parlamentarista, um grande admirador do sistema parlamentar. Fui às vezes que a lei exigia que eu fosse e, sobretudo, nas últimas legislaturas, aí da 6ª, 7ª em diante, põe-se também um princípio estético. Eu vou àquilo que tem qualidade, gosto do que tem qualidade, quando não tem qualidade, tenho o direito de intelectualmente rejeitar. O Alberto João não é uma pessoa intrinsecamente democrata. Gosta das eleições, gosta de ter a legitimidade popular, mas depois o comportamento resultante daí não é de facto uma pessoa democrata, não é uma pessoa até do ponto de vista político de alguma arrogância. O governo atuava sem um verdadeiro controle parlamentar. Porquê? Porque teve sempre maiorias absolutas, sempre o mesmo partido, e o líder do partido, presidente do governo, controlava por completo o Parlamento e a estrutura parlamentar nele inserida, que lhe assegurava uma maioria absoluta. O comando do que se passou na Assembleia Regional foi um comando à distância, mas do Dr. Alberto João Jardim.
No meu entender, foi um dos pontos fracos da estratégia do Dr. Alberto, embora compreenda que, a partir de certa altura, o ambiente na Assembleia não era, de facto, propício à vinda do Governo, porque havia partidos que clamavam e exigiam a presença do Governo nas sessões parlamentares, e quando o Governo vinha às sessões parlamentares falavam tudo menos do objeto da reunião parlamentar. A Casa de Loucos não é o Parlamento. Se calhar a Casa de Loucos foi quem aprovou uma Constituição que permite que nos Parlamentos se falte ao respeito às instituições. Porque, por exemplo, no Parlamento Europeu, isto que se passa no Parlamento da Madeira é impossível de se passar, porque o Presidente da Mesa tem autorização de mandar entrar a segurança e de pôr na rua deputado que seja inconveniente e que fira a dignidade da instituição. Hoje isso já não é assim como sabe. Hoje o Governo está presente com regularidade nas sessões plenárias, nas comissões, na conferência dos representantes de partidos. Portanto, há aqui um novo modelo de funcionamento. O que nós estamos a tentar fazer e que deve ser sempre feito nas democracias é fazer com que o Parlamento seja o órgão central da autonomia. O governante foi apenas visto no Parlamento para apresentar os programas de governo e os orçamentos regionais. Em abril de 2008, a guerra foi com o PSD Nacional. Discorda do rumo e admite mesmo avançar para a presidência do partido. Santana Lopes avançou. E eu estou a ver. O que eu penso é que a personalidade, neste momento, dentro do PSD, que é capaz de saber comunicar com a população, que consegue, de facto, mobilizar as pessoas para uma alternativa de governo ao PS em 2009, não tínhamos dúvidas que é o Dr. Alberto João. No início de 2009, Alberto João Jardim não esquece as quesílias com o governo de José Sócrates e escreve ao Presidente da República a pedir a ajuda de Cavaco Silva com vista a um entendimento entre os dois governos. Diz que falar com o Presidente da República e com o Conselho de Estado, explicando qual era a posição do governo, que me parecia a mais razoável e a mais justa. Em maio, após uma visita do Primeiro-Ministro à Madeira, Jardim reconhece que a deslocação de Sócrates pode ter contribuído para a normalização do relacionamento institucional entre os dois governos. Eu queria que esta visita simbolizasse e significasse que nunca entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira desistimos de cooperar para resolver problemas. Uma das coisas que eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro foi isto: eu estou eleito para defender os direitos da Madeira e, portanto, quando se tratar dos direitos da Madeira, eu vou defendê-los sempre. Mas o entendimento não veio a acontecer e na festa do Chão da Lagoa o líder madeirense passou novamente ao ataque. Os comícios, aliás, foram sempre uma espécie de catarse política para Jardim. Foi assim ao longo da história dos quase 41 anos que esteve à frente do PSD Madeira. Ele é um mentiroso, porque quem está a violar a lei, quem está a violar a Constituição é o Pinto Sousa, chamado também José Sócrates. Nunca disse nada nos comícios que me arrependesse em termos políticos. Posso ter exagerado e aí posso dizer de mauzinho numa referência pessoal a este ou àquele. Mas no conteúdo, desculpe, eu voltava nos mesmos contextos a fazer os mesmos discursos. Senhor Presidente da República, tenha atenção ao que este homem está a fazer à coesão nacional. Não é um contencioso contra Lisboa. Eu sou tão português como os portugueses do continente e tenho muito orgulho em ser português. O que eu quero é justiça para a minha terra. O que eu entendo é que a Madeira não é uma colónia, embora fosse durante 5 séculos e meio tratado como uma colónia. E, portanto, a minha luta é uma luta de libertação pacífica. É preciso libertar a Madeira das amarras coloniais. Só que eu faço pela via pacífica. De 2009, Jardim guarda ainda na memória a visita dos reis de Espanha à Madeira. Há muitos anos que eu queria vir cá à Madeira, mas nunca tive ocasião. Esta foi uma primeira ocasião que eu gosto muito e espero voltar. O rei de Espanha tinha um humor
muito grande, era engraçadíssimo estar a conversar com ele. Por exemplo, eu lembro que tivemos o jantar na Quinta Vigia e depois, para os reis de Espanha verem o Funchal à noite, tomámos o café cá embaixo nos Jardins. E então o Ministro da República, um grande amigo também, o conselheiro Monteiro Diniz, estava a mostrar a fortaleza de São Lourenço e dizer: olha, chamam aquilo de palácio, mas aquilo para mim é uma masmorra. E a gente ria todos com a história da masmorra. No dia seguinte eu ia a pé na Avenida Arriaga com o rei de Espanha, ele aponta para o palácio e diz: és lá masmorra, não és? E tal. Quer dizer, era um homem com certo sentido do humor. Em setembro, o PS volta a ganhar as eleições para a Assembleia da República pela segunda vez consecutiva, mas perde a maioria absoluta no Parlamento. As alterações no elenco governativo de José Sócrates não satisfazem o presidente do Governo Regional da Madeira, que teme uma repetição das dificuldades de diálogo com a República. No início de fevereiro de 2010, a alteração à Lei das Finanças Regionais é aprovada com os votos contra do PS. O primeiro-ministro não gostou. A direita do Partido Socialista e a esquerda do Partido Socialista juntaram-se para alterar a Lei das Finanças Regionais e para dar à Madeira aquilo que achavam que devia ser dado à Madeira. É curioso porque esse episódio é um dos episódios que desmente todo esse embuste que a direita política quis criar para caracterizar o meu governo como um governo do despesismo. Ora, isto é um dos momentos, final de 2009, salvo erro, em que, tendo perdido a maioria absoluta, a direita fez todo o possível por gastar mais dinheiro, por aumentar a despesa e logo num dos pontos mais críticos, mais sensíveis, que era a Lei das Finanças Regionais. Mas, enfim, o Dr. Alberto João Jardim, aproveitando um novo quadro parlamentar, desenvolveu a sua influência sobre todos os partidos, sempre no interesse da Madeira, e os partidos abdicaram da sua visão do interesse nacional para cederem e para ajoelharem perante aquilo que era uma posição que na altura me parecia ser uma posição completamente desconforme àquilo que era o interesse do país, que era de ter finanças públicas equilibradas e uma distribuição justa e razoável. Agora é José Sócrates quem pondera demitir-se. Na altura cheguei a ponderar isso. O Ministro das Finanças fez uma declaração para explicar quais seriam as consequências dessa alteração da Lei das Finanças Regionais. O entendimento acaba por chegar no final do mês, mas a reboque de uma calamidade. As enxurradas do 20 de fevereiro de 2010 obrigaram os dois governos a unirem esforços em nome do bem comum. A tragédia provoca 43 mortos, centenas de desalojados e uma destruição nunca vista. Não é um momento para falarmos mesquinhamente de verbas. Tudo o que for necessário será disponibilizado pelo Governo da República para ajudar a região autónoma da Madeira. Essa catástrofe na Madeira das cheias permitiu que pudéssemos pôr entre parênteses essa disputa, pô-la de lado, digamos assim, e consertarmos as vontades políticas, quer nacionais, quer regionais, no sentido de responder a uma emergência. Estávamos praticamente relações cortadas, foi esperá-lo ao aeroporto, trouxe-o e a primeira coisa que fomos ver foi os trabalhos que ali na Praça Sá Carneiro estavam já a decorrer e a se limpar. E eu nunca me esqueço, o engenheiro Sócrates vira para mim e diz: mas já estão trabalhando, à luz de holofotes, de maquinetas e tal. Houve autênticos heróis aí, homens que tiveram 3 dias seguidos em cima das maquinetas e eram alimentados com pessoas que lhe iam levar comida. Um trabalho épico que que o povo madeirense tem que estar sempre reconhecido, esses homens que trabalharam nesses dias. E dizia o engenheiro: mas já estão a trabalhar. E eu disse: então o que é que você queria? Esta peça limpa? Ele ficou muito impressionado com a capacidade de reação que a ilha teve e as populações da ilha também, na tentativa de recuperação imediata do acontecimento. A ajuda à Madeira chega com aquela que viria a ficar conhecida como a Lei de Meios.
Imediatamente compreendi que, nesse momento, o interesse nacional era estar ao lado dos madeirenses na recuperação daquela tragédia, que, aliás, foi concluída com êxito, e por isso fizemos uma negociação que decorreu muito bem, por forma a fazer a tal lei de meios. Telefona-me o engenheiro Sócrates e diz, vou-lhe fazer uma proposta. E saímos todos de cara lavada. Eu faço-lhe uma lei de meios que você fica a ganhar ainda em relação à nova lei das finanças regionais que você conseguir ganhar na Assembleia da República, e em troca eu consigo manter o Ministro das Finanças, porque não me convém que ele saia neste momento e ele vai-se embora logo que essa lei entrar em vigor. E eu dou-lhe mais dinheiro na lei de meios do que você ia receber na outra. Eu disse, bem, perante a sua proposta, tudo feito, está fechado. Isto no Porto Santo, no telefone, todo ao telefone. E nunca me esqueço que o engenheiro Sócrates diz-me assim, então temos que preparar um protocolo para assinarmos alguma coisa de um documento. Eu disse, não, Sr. Primeiro-Ministro, não é preciso assinar nada, o senhor deu a sua palavra, eu dei a minha palavra, para mim a palavra basta. Boa noite. O Presidente do Governo Regional da Madeira foi hospitalizado de urgência. Teve um síndrome coronário agudo, vulgo infarto do miocárdio, foi submetido a exames e uma pequena intervenção. A 8 de janeiro de 2011, Jardim sofre um infarto agudo do miocárdio. Os médicos optam por uma intervenção cirúrgica de urgência. Fui buscar o meu carro e começo a sentir uma dor no peito e nos braços e uma espécie de náusea. Eu pensei, isto deve ser gases ou qualquer problema estomacal. Veja a minha loucura, guiei a cidade toda já com o infarto. Vim de casa a guiar, passei no centro da cidade, para a Quinta Vigia. Cheguei à Quinta Vigia, ainda fui à casa de banho para ver se passava, bebi umas águas cocais para ver se passava, cada vez pior, já suores frios. Telefono ao Dr. José Miguel Mendonça e digo, está-se a passar isto comigo, ainda bem que dei com ele, diz ele. Não se mexa que eu daqui a instantes estou aí. E ele deve ter avisado o hotel, e ele chegou lá e disse, entre já aqui dentro do carro. Passou todos os sinais vermelhos da Quinta Vigia até o hospital, quando cheguei lá já estava uma maca, tudo pronto, ele já devia ter dito o que era. Apesar de estar internado no hospital, Alberto João Jardim conclui e manda publicar a lista candidata à Comissão Política do PSD Madeira, que será sufragada pelos militantes a 25 de fevereiro. Neste trabalho foi ajudado por Miguel Mendonça, o militante que o substitui nos casos de impedimento. Não me esqueço de estar deitado na maca e ver no vidro da sala do bloco operatório uma série de gajos importantes do PSD. E eu dizia comigo, então aqueles... Mas dizia meio a brincar, porque no meio daquilo ainda me dava para brincar. Dizia lá, estão aqueles gajos a ver se eu bato a asa para ver a seguir quem avança. E está lá uma série de notáveis por trás do vidro e tal. Era na Comissão Política do PSD Madeira onde se delineava a orientação partidária, mas também onde eram debatidas as estratégias da governação. Um grupo de trabalho marcado pela capacidade de liderança e firmeza. Nunca houve uma reunião que Jardim chegasse sem um plano de trabalhos devidamente pensado. Na maioria das vezes, as conclusões a apresentar à comunicação social já vinham escritas. Nós sentíamos que tudo estava preparado e não era fácil apresentar uma alternativa às ideias do Dr. Alberto João Jardim. A situação, à medida que o tempo foi passando, nós depois saímos da Comissão Política, porque na fase final já ninguém ouvia ninguém. As pessoas podiam falar, eu nunca vi o Dr. Alberto João dizer você não fala, ou não, isso é falso, e se calhar transmitir essa ideia para a opinião pública que só falava o Dr. Alberto João. Entretanto, José Sócrates apresenta a demissão de primeiro-ministro a 23 de março de 2011 devido à rejeição do Programa de Estabilidade e Crescimento. Ao longo destes dias, fiz inúmeros apelos à responsabilidade e pedi a todos que pensassem duas vezes no que iam fazer. Lamento que tenha sido o único a fazer esse apelo,
E lamento ainda mais que nenhuma outra força política tenha respondido a esse apelo. Manteve-se em funções como governo de gestão até 21 de junho de 2011 e foi este governo constitucional a negociar com a Troika o pedido de ajuda financeira internacional. O PSD é o partido mais votado nas eleições de junho de 2011 e o Presidente da República convida Pedro Passos Coelho a formar governo com apoio parlamentar maioritário. O PSD estabelece assim um acordo de governo com o CDS-PP, liderado por Paulo Portas. Com um governo social-democrata no país, era de esperar uma aproximação entre Alberto João Jardim e Pedro Passos Coelho, mas as divergências passadas falaram mais alto. Isso acho que vem do tempo da Jota, em que houve divergências entre ambos. Depois, quando o PSD estava na oposição, houve uns problemas em que ele tomou ele Passos Coelho, tomou uma posição solidária com o governo de então contra a região, o governo socialista, e é óbvio que isso caiu mal. E houve uma discussão que eu tenho presente num Conselho Nacional e acho que a partir daí as relações deterioraram-se de tal ordem e de tal modo que nunca mais se reataram em termos de normalidade. 2011 é também ano de eleições regionais. A campanha é marcada pela descoberta de um buraco financeiro avaliado em 1.100 milhões de euros. Só me lembro de ter dito, vocês ponham-me isso tudo direitinho, vejam lá, confiram o que é que há para conferir, porque eu quero ir às eleições com a população eleitora a saber concretamente qual é a dívida da Madeira. Eles assim fizeram. Aliás, foi o próprio secretário das Finanças quem fez as emendas e comunicou ao... Portanto, houve para aí uns lapsos quaisquer de serviços burocráticos. Fizeram logo um romance com esse. Quem comunicou, portanto, à estatística a correção, foi comunicado. E quando se fez as eleições de 2011, isso estava tudo já acertado e tudo correto. O Dr. Alberto João Jardim, com a franqueza que o caracteriza, explicou na televisão que sim, que tinha escondido essas contas porque o anterior governo não teria gostado e que o governo que me sucedeu era mais compreensivo. Deixemos isso de lado, não foi um episódio bonito. A 9 de outubro de 2011, o PSD fica-se pelos 48,6% dos votos. Trata-se do pior resultado de sempre de Alberto João Jardim nas eleições regionais. Representou uma perda de 20 mil votos em comparação com 2007, mas permitiu ao PSD eleger 25 dos 47 deputados para o Parlamento madeirense. Vocês não inventem derrotas. Eu ganhei todas as eleições por maioria parlamentar absoluta. E, portanto, governei sempre como quis, porque tive sempre maioria parlamentar. Os últimos 10 anos, se calhar, que foi o período pior do mandato do Dr. Alberto João Jardim. O partido também já não estava tão motivado, porque o Dr. Alberto João tinha já anunciado a sua saída e, portanto, havia militantes com expectativas legítimas a exercerem a presença do partido. Era uma covardia da minha parte ir-me embora em 2011, na altura em que se ia assinar o plano de ajustamento financeiro. Iam dizer, como já se dizia em Lisboa, o Jardim com o plano de ajustamento financeiro não fica, o Jardim só sabe governar é com muito dinheiro. Apuradas as contas, fica-se a saber que a Madeira tem uma dívida a rondar os 6.300 milhões de euros. Quando vem esta crise que ia liquidando todo o sistema financeiro português, deixa de haver dinheiro e eu tenho que dizer que ao Governo da República a Madeira tem esta dívida de 6.000 e tal milhões e, portanto, nós temos que entrar no plano de ajustamento financeiro. Diz Lisboa, não, vai haver um plano de ajustamento financeiro só para vocês que fizeram a dívida, vocês têm que pagar. Quer dizer, durante 5 séculos levaram-nos o dinheiro, mas nós que tivemos que ir buscar dinheiro para recuperar do que nos fizeram. Agora tínhamos de ter um plano à parte. Era uma situação financeira muito difícil. Sabia que havia uma dívida, porque havia investimentos feitos, portanto, nós não tínhamos receitas suficientes para o investimento que estava a ser feito,
as ajudas comunitárias não abrangiam a totalidade dos investimentos, portanto havia uma comparticipação que tinha que aparecer, mas fiquei de facto surpreendido. O problema da dívida é que foi mal explicado ou omitido relativamente à população. Isso criou de facto um problema que veio, e sobretudo a partir da intervenção do resgate do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, trouxe consequências políticas devastadoras para a região. Eu podia ter feito a obra quase toda, não digo toda, sem ter criado a dívida. Esse foi o grande mal dele. Eu não sou contra as dívidas, contra os Estados, os governos, as câmaras, assumirem dívidas quando é para resolver, para investir e resolver coisas concretas. Porque até nós pedimos dinheiro muitas vezes para comprar um bem que precisamos. Portanto, não é isso. Agora, quando se faz dívida com coisas que não interessam, que não, pelo contrário, são monstros que aqui ficam sem utilidade nenhuma, isso é uma parte muito negativa da governação. Houve um exagero, efetivamente, na contenção dos financiamentos, quer a nível regional, mas também a nível nacional. E eu julgo que muitas vezes só se acusa, porventura, o Dr. Alberto João e o José Sócrates por essa orientação, escondendo-se que, efetivamente, isso era uma orientação, nessa altura, da política europeia, para que a Europa, de algum modo, marcasse terreno frente aos próprios Estados Unidos e, sobretudo, para que a Europa se modernizasse e a Europa acompanhasse, digamos, o maior desenvolvimento global que estava a passar em todo o universo. A 27 de janeiro de 2012, a Madeira assina um plano de ajustamento económico e financeiro com o governo de Pedro Passos Coelho no valor de 1.500 milhões de euros. Pela primeira vez, Jardim sujeita-se totalmente às orientações de um governo de Lisboa e a um programa de austeridade que contempla um aumento de impostos nunca visto. Tive que me vergar às exigências, porque ou ficava sem plano de ajustamento financeiro, e era o que eu disse aqui que seguiria, ou então tinha mesmo que ceder alguma coisa para poder garantir o futuro da região. Tenho muita confiança em como o Governo Regional da Madeira saberá executar de forma positiva esse programa. A Madeira encontrou-se numa situação de dívida excessiva também, que precisa de corrigir rapidamente. O programa é extremamente exigente, impõe, como todos sabem, sacrifícios bastante grandes, não apenas aos madeirenses, mas também a todas as administrações na região. Não foram negociações, foram um ultimato. Foram um ultimato. Não perdoa a Pedro Passos Coelho? Eu perdoo a toda a gente que sou cristão. Agora, não esqueço. A Madeira seria o paraíso se tivesse ficado por aquela dinâmica das obras e do gastar dinheiro em 2000, mas não. Daí para a frente foi feito não tanto pela liderança do Dr. Alberto João Jardim. Tenho a certeza, e se nós avaliarmos esse período de política, percebemos que houve gente que foi para o governo e que achava que também tinha que fazer obra para ficar com o nome inscrito nos anais da autonomia. A autonomia está em perigo quando, nos últimos anos, tiraram-nos direitos que tinham sido tão importantes, como o direito a pagarmos menos impostos. Quando alguém me fala da dívida da Madeira, eu digo que a Madeira não deve nada. A Madeira, a certa altura, foi buscar o dinheiro para ficar ao nível a que tem direito, que é o nível de vida igual aos outros europeus, e teve que ir buscar esse dinheiro, porque durante 500 e tal anos foi roubada. A 23 de abril de 2012, as autoridades fazem buscas ao edifício da Secretaria do Equipamento Social. Apreenderam vários documentos e ouviram cerca de 50 testemunhas. O processo ficou conhecido pelo nome de Cuba Livre. Muita da dívida foi justificada como uma forma estratégica de aproveitar os fundos comunitários. O endividamento da Madeira possivelmente era necessário na altura, eu pelo menos achei que sim, não é? E contribuiu muito para todo o progresso que ainda hoje, do qual ainda hoje a Madeira beneficia e vai continuar a beneficiar durante muito tempo. Se houve exageros, eu estou convencido que sim. Se podia ter sido feito de uma maneira mais barata, também estou convencido que sim.
Mas eu não gosto de fazer esse tipo de críticas sem poder entrar em pormenores e explicar como e quando. Por isso, estava a perguntar a minha opinião é positiva. A chanceler alemã Angela Merkel apontou em 2012 a Madeira como um mau exemplo da aplicação dos fundos estruturais europeus, sublinhando que na região autónoma estas verbas serviram para construir túneis e autoestradas, mas não para aumentar a competitividade. Jardim não gostou destas palavras. Und deshalb haben wir uns jetzt beim letzten Rat geeinigt, dass wir die noch bis 2013 verfügbaren Strukturfondsmittel freier ausgeben, und zwar zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen und nicht mehr zum immer wieder neuen Bau von Straßen und Brücken und Tunnels. Wer einmal auf Madeira war, der wird total überzeugt sein, dass europäische Strukturfonds super eingesetzt sind, weil dort viele, viele schöne Tunnels sind und Autobahnen. Aber ob das dazu geführt hat, dass da mehr Wettbewerbsfähigkeit ist? Quando a senhora fez essas declarações, obviamente que eu vi de onde é que tinham sido superadas. Nada mais, nada menos do que o seu, sempre às ordens, ajudante de campo Passos Coelho. Depois, eu respondi logo com convite à senhora, dizendo a senhora não conhece aquilo de que falou e, portanto, eu tenho muito prazer em convidá-la para eu lhe explicar porque é que uma terra como a Madeira teve que fazer este modelo de desenvolvimento. E entreguei a carta na Embaixada Alemã. Ela foi corretíssima, a Embaixada Alemã pôs uma carta dela, em que dizia que agradecia o convite e que, na altura mais oportuna, iria vir à Madeira. Claro que nunca veio, obviamente, disse a geneira, não veio para aqui. Não foram as palavras de Angela Merkel que pararam as obras, mas sim a crise. A norte é suspensa a via expresso entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge. Faltam cerca de 50 milhões de euros para concluir os 6 quilómetros de estrada. A sul, a ligação entre a Feijão da Ovelha e a Ponta do Pargo, também com quase 6 quilómetros, fica-se apenas pela execução de 4 túneis com uma extensão total de 2.189 metros. A 2 de novembro de 2012 acontecem as primeiras eleições internas no PSD Madeira. Miguel Albuquerque, presidente da Câmara do Funchal, desafia Jardim. O líder mantém-se, mas a vitória foi pela margem mínima. Alberto João Jardim tem 53% dos votos de cerca de 3 mil militantes. O que houve foi uma eleição que foi disputada, e isso é verdade, de uma forma desigual, não é? Porque a candidatura do Dr. Alberto João Jardim tinha a máquina toda do seu lado, tinha um conjunto de logística e meios de recursos humanos incomparavelmente mais forte do que a minha candidatura, inclusivamente no acesso ao conjunto de órgãos de informação. E isso eu denunciei na altura, mas mesmo assim acho que teve uma votação muito boa na primeira volta. Em agosto de 2013, a Comissão Política reúne para preparar as eleições autárquicas e dá conta que há expulsões de militantes em curso. Neste momento, o PSD já expulsou 2 dezenas de militantes por terem que eram conotados com a oposição interna à direção do PSD e que se apresentaram por listas de oposição. Não havia razões para o Presidente do Partido me enviar aquela carta. Demonstra bem uma perseguição que vem fazendo à minha pessoa durante estes 4 anos, pelas posições que tenho tomado sempre na lealdade para com o partido e muito por ter apoiado também o Dr. Miguel Albuquerque nas últimas eleições internas. Quando o Dr. Miguel Albuquerque manifesta a intenção de disputar a liderança, cai o Carmo e a Trindade. Quando apareço como mandatário do Dr. Miguel Albuquerque, eu sou maltratado, o que é desagradável. Eu sou maltratado, eu tenho que falar assim, eu sou maltratado por um pasquim que havia aí, que era, enfim, que servia muitos interesses, menos os da Madeira Democrática, que chamava-me Aldrabão, que não podia ser mandatário porque não tinha pago as cotas, e as cotas estavam todas pagas. Houve pessoas que eu não me esqueço que traíram claramente. Houve pessoas que pela frente me diziam uma coisa, por trás faziam outra. Houve pessoas que iam à reunião da Comissão Política, diziam amanhã
depois trabalhavam para o outro lado e tiveram uma lata de ir para os jornais dizer que tinham passado para o outro lado porque não concordavam comigo. Quando os que estão lá testemunham que eles concordavam comigo. Ele, por ser possível, levava muita gente, inclusive a minha pessoa, a dizer, às vezes, epá, tu comportas-te como um eucalipto, pá. Secas tudo o que está à volta. Politicamente falando, era. Portanto, julgo que um dos defeitos dele foi não dar mais oportunidade a potenciais candidatos ao lugar dele na devida altura. Habituado às vitórias, Alberto João Jardim vê a 29 de setembro de 2013 o PSD perder na Madeira 7 das 11 câmaras municipais. Pela primeira vez, assume que foi derrotado. É uma derrota na medida em que eu não estava habituado a um resultado tão mau. Mas é preciso que se saiba que os que me faziam oposição dentro do PSD mandaram votar na oposição, não digo todos, mandaram votar. Muitos que estão dentro do PSD inscritos para outros fins, obviamente foram votar nos partidos em que sempre votaram. E quando eu apresentei provas ao Conselho de Jurisdição Regional que o partido tinha sido traído, hoje louva-se os que traíram, o que é uma falta de ética e de princípios. O Conselho de Jurisdição, na altura, portou-se muito mal, quis ficar bem com Deus e com o diabo e, sabe, ainda se premiou quem traiu. Eu nunca pensei que houvesse tanto indivíduo no meu partido anti-jardinista, porque eu às vezes dizia uma coisa ou outra, um pouco desafinada em relação à linha oficial do partido no Conselho Regional, ninguém dava palmas. O líder do PSD Madeira entende que o resultado das autárquicas reflete o apoio de militantes aos adversários. Fundamenta-se nos estatutos nacionais do PSD e entrega no Conselho de Jurisdição cerca de 50 processos de expulsão. Entre os vários nomes está o de Miguel Albuquerque, com quem já tinha disputado a liderança do PSD Madeira. As minhas divergências políticas, depois, relativamente à linha de orientação do partido, acentuaram sobretudo a partir da crise económica e financeira. É em 2008, porque a partir de 2008 toda a gente começou a perceber que havia que fazer uma inflexão e uma inversão nas políticas que estavam a ser seguidas, apostar na economia real, na criação de emprego, na sustentabilidade das próprias áreas da saúde pública e da educação na região, e continua-se de facto a fazer investimentos com recurso ao endividamento, mantendo uma política de construção de infraestruturas, muitas delas necessárias, que levaram depois a uma situação muito complicada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social e do ponto de vista também, do meu ponto de vista, económico. Apesar de estarmos no Carnaval, Jardim não quer entrar nas brincadeiras. Em março de 2014, recusa ser número 2 da lista do PSD às eleições europeias. Era uma forma hábil de me afastar da Madeira, de eu sair antes de terminar o mandato e provocar as eleições internas mais cedo. Claro que eu não fui, porque estava a fazer, até por coerência. Então, se eu tinha aceitado fazer o mandato, porque queria cumprir o plano de ajustamento financeiro e a situação é difícil, então é que dizia, olha, o tipo ainda não acabou o plano de ajustamento financeiro, arranjou uma prateleira dourada em Bruxelas, que não é assim tão dourada como se diz, devo esclarecer, e lá se foi embora e deixou a gente aqui. Não fazia isso. Mas recusei porque vi que estava ordido. Acho que tinha sido uma possibilidade ele estar na Europa, porque durante muitos anos ele esteve no Comitê das Regiões, tinha e tem grandes relacionamentos com os políticos europeus e seria uma mais-valia para o país e para a região. O primeiro sinal de afastamento de Jardim da política é dado no final de 2014 ao não concorrer às segundas eleições internas no PSD Madeira. A 19 de dezembro, 6 candidatos apresentam-se perante os militantes sociais-democratas madeirenses. Com muitos concorrentes, tudo é decidido numa segunda volta, a 29 de dezembro. Miguel Albuquerque vence Manuel António Correia, o candidato apoiado por Jardim. Eu hoje não o apoiarei. Por várias razões
que eu não gostei. Eu acho que o Dr. Álvares João Jardim fez mal ter tido uma envolvência muito projetada, muito conhecida, muito pública, no processo de manifestar preferências ou hostilidade. Acho que o Dr. Álvares João Jardim apoiou quem quis e isso, eu tinha a liberdade de o fazer, eu devo fazer. Eu não tenho nenhum ressentimento pessoal relativamente a estas questões. Acho que as questões políticas devem ser disputadas, como eu sempre disputei, com determinação, com garra, com acutilância, mas nunca confundi as coisas. Eu não sou uma pessoa de ressentimentos pessoais, não guardo rancores. O Dr. Albuquerque tem, em relação ao Dr. Alberto João, uma vantagem. É um indivíduo educado, correto no seu relacionamento com as pessoas, coisa que o Dr. Alberto João nunca foi. Eu acho que o Dr. Alberto João teria que sair sem declarar um apoio a qualquer militante. Se calhar não seria possível de outra maneira, não é? Às vezes fica a pensar que as lideranças fortes e, digamos, exercidas a ferro e fogo, acabam por só ser possíveis serem substituídas com processos deste género, em ruptura. Eu penso que o partido ainda hoje está partido por dentro. Na sequência das eleições internas, Alberto João Jardim apresenta o pedido de exoneração da presidência do governo a 12 de janeiro de 2015 e força assim a marcação de eleições antecipadas. Foi difícil, mas não foi pesado. Porque o que se faz por gosto não é pesado. Pode ser difícil, mas pesado não é. E eu fiz estes anos todos com muito gosto. Acho que ele se devia ter retirado bastante mais cedo. Acho que ele não se soube retirar. Ainda não se soube retirar. Ainda agora estas afirmações que ele vai fazer, que não votou no PSD, por exemplo, eu acho que são completamente desnecessárias. Não era preciso para nada ele dizer essas coisas. Eu não preciso de saber, nem ele precisa dizer, sobretudo, em quem é que votou, nesta altura do seu percurso. Em 2015, com Miguel Albuquerque na liderança, o PSD Madeira repete o feito e a 29 de março volta a ganhar as eleições regionais. Consegue 44% dos votos e uma maioria absoluta no Parlamento madeirense. Ainda assim, perde um lugar em relação à legislatura anterior. Fica com 24 deputados. Há aqui um novo estilo, há uma nova geração de políticos, o partido mudou. Hoje temos um tempo novo que exigem soluções novas. Jardim mantém-se em funções até ao dia 20 de abril de 2015. Eu acho que deve ser de valorizar os primeiros 30 anos de Alberto João Jardim, onde ele fez para a história da Madeira o que nunca ninguém antes fez e muito provavelmente e muito dificilmente mais alguém irá fazer. Um presidente exigente, não era fácil trabalhar com o Dr. Alberto João Jardim, porque sempre teve objetivos muito definidos, muito claros. Se eu não fosse tão ofensivo em certas coisas que teve no relacionamento com a oposição, e julgo que até a projeção dele era maior. A grande falha dele foi não ter criado um projeto que criasse riqueza e que a distribuísse relativamente equilibrado. O positivo foi aquilo que eu já disse, foi aplicar parte do orçamento para resolver necessidades do povo. Aspectos positivos têm as obras, muitas obras que foram feitas. Aspectos negativos têm as obras que foram feitas que não deveriam ser feitas. Alguns inimigos diziam que ele fez isso para dar votos. Claro que também deu votos, mas havia essa sensibilidade social nele. Saiu quando quis. E eu acho que a porta grande é o resultado eleitoral. O que seria menos bom para ele era se o resultado eleitoral seguinte, que seguiu, que foi o que tivemos, não tivesse dado uma maioria absoluta. Quando todos pensavam que era o adeus definitivo à política, Jardim surpreende e a 11 de junho revela que até gostava de ser candidato às eleições de 2016 para a presidência da República. Eu sempre achei que tinha solução e chave para ultrapassar os problemas que o país tem. A tomada da Bastilha é o documento orientador da possível candidatura à presidência da República. Um programa que acaba por colocar de lado quando anuncia, a 15 de outubro de 2015, que não vai ser candidato. Decidi não protagonizar quixotismos nas eleições presidenciais, apesar de
só na Madeira, em menos de 3 meses de verão, ter reunido o volume necessário de apoios para apresentar a candidatura. Jardim fez carreira à margem da doutrina político-partidária e isso pode ter impedido de alcançar as lideranças nacionais. Um dia o Passos Coelho disse no meu gabinete, ele ainda não era líder do partido, mas nas conversas agrestes que tínhamos um com o outro, ele disse-me assim: Jardim, você entre o continente e a Madeira optou pela Madeira, agora sujeita-se às consequências no continente não gostarem de si. No percurso político lidou com 14 primeiros ministros e 4 presidentes da República. Nunca tive razão de queixa contra ele. Foi sempre de uma amabilidade e numa colaboração muito claras. Bom, politicamente discordei muitas vezes dele, muitas vezes tive ocasião de manifestar essas discordâncias e muitas vezes lhe manifestei o meu desacordo em relação à prática política que ele seguia na Madeira, que eu percebia, mas que eu entendia que, tendo resultados tão efeitos, não era nacionalmente melhor. E ficará uma pessoa que sonhou sempre muito, que lutou sempre muito, que exagerou sempre muito e a quem, portanto, é sempre preciso dar o devido desconto, quer no que fez de mal, quer no que fez de bem. O que fica para a história, sem dúvida, é isso. Em primeiro lugar, um protagonista de um projeto de desenvolvimento muito baseado, como digo, no desenvolvimento infraestrutural, que era absolutamente necessário na altura. Quem disser o contrário não está a ver bem a realidade. E também um personagem truculento, um personagem com fibra política, um personagem que dá sentido à ideia que o que faz um político é também ter uma alma de guerreiro. Alberto João Jardim tem o mais longo percurso de poder em Portugal, desde a implantação da República em 1910. Foram 37 anos que representam 13.514 dias na presidência do Governo Regional da Madeira. Disse-vos há 40 anos 3 coisas que quero hoje aqui vos repetir. Disse-vos que a Madeira ia ser aquilo que os madeirenses quisessem. E foi. Marcou a história da Madeira de uma forma positiva. Um político de uma versatilidade enorme, combativo, sagaz. Também vos disse, só se vai mudar com muito trabalho. E todos vós podeis ter o orgulho de ter sabido trabalhar. Obrigado pelo vosso esforço, obrigado pelo vosso trabalho. Se formos fazer uma retrospectiva da nossa história, desde a descoberta, desde o Zarco até hoje, vai ser muito difícil encontrar, em qualquer época da história da Madeira, alguém a que se possa imputar um trabalho tão profundo e com tanta dimensão como aquele que foi realizado pelo Dr. Alberto João. E disse-vos uma terceira coisa, que vos foi dizendo ao longo dos anos, que é uma expressão tão simples, que é a luta continua. E meus caros amigos, eu vou-me embora, mas a luta continua!